quando falamos sobre igreja, nós falamos sobre duas visões que nós podemos ter. A igreja é a união das pedras que formam o prédio, o edifício da igreja, e a união das pessoas, né? Então, alguns programas atrás, logo quando a gente começou a fazer alguns programas com o senhor, nós falamos sobre a questão das diversas tipos de fé, diversos tipos de igreja que existem, né? E o senhor, quando foi brilhante, quando o senhor respondeu que o senhor participa da igreja de Jesus Cristo, que é aquela igreja que quando Jesus estava com Pedro, ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. E é exatamente essa igreja que nós participamos, né, e somos felizes por participar dela. Como nós podemos falar sobre essa construção da igreja que Jesus fundou em Pedro? E qual é a importância dessa fundação que é a construção da Igreja Católica? Uhum. Não, nós realmente em vários momentos já falamos sobre a ideia do próprio Deus, para mim maravilhosa, né, de querer nos envolver naquilo que ele realiza. Isso que é interessante sempre para mim, que é Deus onipotente. Ele poderia fazer muito bem todas as coisas, mas ele quer ter parte conosco, ele quer nos envolver na história com ele também, né? Então, sempre quando ele realiza alguma obra, conta com a nossa colaboração. Ele quer nos ter, como colaboradores. E quando Jesus fala exatamente sobre a construção da igreja dele, porque se vamos olhar exatamente na Sagrada Escritura, está falando sobre a construção da igreja de Jesus. Aqui você tem Mateus 16, do 16 ao 19. Então ele está falando Tu exatamente... és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Exatamente, igreja de Cristo. Isso que eu quero destacar. A igreja é de Cristo, não é nossa, do Papa, bispos, padres, leigos, né? Nós fazemos parte dela, mas ela não é nossa, é a igreja de Cristo. E ela é santa e pecadora. Santa porque ele está presente nela, e pecadora porque nós também estamos presentes nessa igreja. Deus quer construir dessa maneira, e aqui ele exatamente coloca São Pedro como aquele que é chamado pedra fundamental dessa igreja, né? Em cima dele quer construir, então em cima daquela pessoa que dá uma base para a fundamentação dessa igreja. E lembramos, uma construção espiritual. Então temos que ver nessa passagem o que está acontecendo. Nós entendemos, né, que o próprio Jesus estava conversando com seus apóstolos, perguntando o que as pessoas dizem de mim. E aqui os apóstolos estão trazendo muitas opiniões a respeito do próprio Jesus. Alguns dizem que é um dos profetas, que é Elias, que João Batista ressuscitado, tudo mais. É interessante, né? Que nos aponta isso, nos aponta o quê? Que todas as pessoas tiveram todas as ideias a respeito de Jesus, ninguém acertava. Imaginamos, todo mundo teve na época a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente, ouvir ele. E parece que ninguém acertava. Caminhar com ele. Caminhar com ninguém acertava. Até acerta quem? Simão Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como nós lemos no Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 16, versículo 16 também, né? Ele responde, dá uma resposta correta. Isso mostra inspirada, o quê? Né? O que nos Jesus mostra isso? Que o Pedro agora ele sabe melhor do que os outros? Não, Jesus logo nos explica. Jesus disse então para Pedro: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Na base dessa afirmação, Pedro não se baseou nos seus pensamentos, não se baseou nas suas ideias humanas, e sim na revelação do próprio Pai,
isso torna o Pedro capaz de ser um fundamento da igreja que Jesus quer construir. Então nós percebemos assim, né, que o Pedro ele traz uma base da igreja desde quando ele assume aquilo que Deus revela. Por outro lado, nós entendemos, Deus dá uma graça de revelar para o Pedro algumas coisas extraordinárias. Com isso, ele se torna aquele que dá firmeza na fé daqueles que querem seguir Jesus Cristo. O que nós devemos ver sempre em cada Papa. Né? E ainda nós não podemos esquecer um detalhe, porque quando, logo depois, o mesmo Pedro, já com os pensamentos diferentes, começa a chamar a atenção do próprio Jesus. Lembramos o que aconteceu. Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro não gosta dessa ideia de Jesus ir para Jerusalém. Logo puxa Jesus para o lado e começa a dar ideias. E o que acontece? Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Nas outras traduções nós temos: tu se tornou, ou tu és uma pedra de tropeço para mim. Porque e logo depois de Mateus 16, né? Isso mesmo. Bem pedagógico. Porque não pensas, porque seus pensamentos não são de Deus e dos homens. Então isso mostra que este Pedro, por um lado, ele pode ser uma pedra de construção, porque está unido com o próprio Deus. Por outro lado, ele se pode tornar uma pedra de tropeço, quando assume os pensamentos humanos. Né? Quando faz que nem, desculpe a comparação, quando faz com Adão, né? E quando Adão faz isso, ele não quer seguir a Deus e escuta a serpente. Isso mesmo. Vocês serão como deuses. Aí Adão deixa de ouvir a Deus, deixa de seguir a vontade de Deus e passa a seguir a dele mesmo, né? Então aqui nesse momento ele passa a querer ser Deus de si mesmo, Pedro. Isso mesmo. Então aqui nós descobrimos a importância do Pedro como aquele que une, aí é já uma tradição desde o tempo dos apóstolos, né? O Pedro que une os apóstolos, é primeiro dos apóstolos, né? Ele tem essa função especial porque Deus está dando para ele uma graça para que ele possa perceber a revelação do próprio Deus em seu coração. Porque ele ouve o que o Pai revela. Mas isso também é muito importante perceber quanto que ele precisa sempre verificar quanto que realmente está se deixando guiar pela revelação do próprio Pai e quanto que ele de repente está abraçando algum pensamento puramente humano. Então, eu tenho uma pergunta, então, baseado no que o senhor está nos explicando, né? Que os dois momentos de Pedro, né? Quando ele está... os pensamentos... Deus que ilumina ele, né? E ele tem os pensamentos quando ele fala que Jesus é o Messias, né? E o outro quando ele tenta evitar que Jesus passe por aquele sofrimento que vai para Jerusalém, né? São dois momentos distintos. No primeiro momento, ele fala perfeitamente uma realidade. E o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, nós ouvimos dizer que, por exemplo, hoje, o Pedro hoje seria o Papa Francisco, né? Uhum. Que seria o líder, o chefe da igreja, né? Ou seja, seria o primeiro dos apóstolos ali que está dirigindo a igreja hoje, né? Existe a infalibilidade papal, né? Ele é infalível. Então, a pergunta que nós recebemos às vezes, poxa, como o Papa, que é um homem, e logo ele tem defeitos, ele pode ter
falhas, né? Como é que ele se torna infalível? Seria talvez por esse pensamento, quando Pedro estava unido a Deus e usou esse pensamento do qual ele fala que Jesus é o Messias, e ele se torna falível quando ele faz somente com pensamentos humanos? Seria assim? Nós entendemos que, porque às vezes as pessoas generalizam, né? E como se fosse pensam assim que cada palavra que o Papa pronuncia é infalível. Sim. Isso seria como se fosse uma divinização do próprio ser humano. Não funciona assim. Não estou falando, na verdade, aqui apenas do Papa Francisco, né? Como você agora falou, estamos no tempo agora do Papa Francisco. Isso se aplica em qualquer Papa, já do passado ou do futuro, né? Que tudo que pronuncia o Papa, obviamente, tem para nós grande valor. Nós acreditamos na assistência do Espírito Santo que conduz o Papa, mas apenas nas situações extraordinárias aonde ele ensina ad cátedra, quer dizer, a partir daquela função dele, de uma maneira oficial e solene, a alguma verdade, aí que ela se torna uma verdade infalível. Certo. Então existem certas condições na qual o ensinamento do Papa nós tratamos como ensinamento realmente quase como ensinamento divino. O próprio Jesus, quando fala sobre dagas chaves para o Pedro, fala isso, né? Exatamente aí, né? Que temos a infalibilidade papal, que não quer dizer que o Papa pessoalmente seja perfeito, infalível, né? Isso mesmo. Tanto que o Papa pode até se confessar. Aliás, ele deve se confessar, né? Isso que nós precisamos lembrar, que continua sendo o ser humano assistido de uma maneira muito especial pelo Espírito Santo para o guiar. Mas entendemos também que ele precisa se esforçar para sempre manter a união com o próprio Deus, o coração aberto para ouvir a voz de Deus Pai, que revela exatamente a verdade que constrói a igreja, e buscar sempre se manter longe daquilo que seria pensamento apenas humano, né? Então, assim, nós compreendemos que o Papa exatamente precisa procurar, como todos nós, os sacramentos. Os bispos também se confessam. Bispos também se confessam, também precisam buscar da misericórdia de Deus, porque ainda às vezes confissão nós olhamos daquela maneira, eu procuro a confissão para tirar os pecados da minha vida. Não é bem assim, né? A confissão é uma busca da santificação da nossa vida, né? Quando eu tenho problemas com algumas questões, aí que eu realmente estou, através da confissão, estou procurando de tirar os meus pecados. Mas muitas outras vezes eu procuro confissão para me estabelecer ainda mais firme na caminhada da perfeição. A confissão como tal, ela ajuda no meu aperfeiçoamento pessoal, né? Não só a questão do Papa, às vezes também podemos apontar a próprias, vamos dizer, religiosas. Imaginamos assim, uma religiosa num convento fechado, onde elas estão lá junto, se dedicando totalmente à oração, à penitência, à vida com o próprio Cristo. Alguém pode perguntar, em que elas podem pecar? Talvez em nada, no sentido de não ver em si pecado como tal, principalmente pecado grave. Mas algumas falhas no sentido, eu não aproveitei a graça que Deus me deu. Eu poderia crescer mais e não cresci. Isso já é uma outra etapa do nosso aperfeiçoamento. Que precisa da confissão também, né? E, exatamente. E precisa também da assistência do próprio Espírito Santo. Porque no final das contas, a nossa santificação é a obra do Espírito Santo em nós. E isso também se realiza em Papa. Né? Que ele, buscando estes momentos que aperfeiçoam ele, né? Como um cristão, como filho de Deus, torna ele pedra fundamental, forte, para que o ensinamento dele, para que
todas as palavras que ele pronuncia realmente sejam palavras edificadoras, né? Palavras que inspiram. E isso fica claro, né? Quantas coisas boas, né? No mundo de hoje, nessa realidade, estamos vivendo, experimentando, porque o Papa Francisco está nos dando essa direção, está nos dando aquelas dicas, está mostrando onde temos que procurar, o que trabalhar, o que realmente tantas vezes apontar até como nossos erros. E agora essa caminhada sinodal é mais um desafio para todos nós, proposto pelo próprio Papa, né? Que temos que nos olhar como a igreja, né? Como a igreja que pensa junto, que caminha junto, para buscar de atender o melhor o pensamento daquele que é, podemos dizer, proprietário da igreja, o próprio Jesus Cristo. Para que a igreja seja cada vez mais o rosto do próprio Cristo, não dos homens. Sim. Do próprio Cristo, para que os homens possam ter cada vez mais o rosto de Cristo. E isso exatamente acontece nesse nosso esforço como a igreja. Por isso é importante que amanhã também nós, nas nossas missas, vamos participar, nas nossas orações particulares, lembremos do Papa Francisco para sempre acompanhar ele com as nossas orações, pedindo para ele toda a proteção de qualquer mal, como também a força do Espírito Santo para que ele seja guia para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.